Oba! Hoje, dia 7 de outubro de 2021, quinta-feira, eu venho aqui lhe dizer que você pode ter um domingo bem animado. É só ligar aqui no meu canal e ver a entrevista que eu gravei e que publicarei no domingo à tarde com o humorista André Marinho, do Pânico da Jovem Pan. Rapaz, a entrevista é esplendorosa. Bom, e o André é incrível, o André é do outro mundo, né? Imagina que eu contei para ele que eu estava em São Francisco da Califórnia acompanhando um grupo de jornalistas que foi cobrir a entrega de um sistema eletrônico de comunicação para o metrô de São Paulo, no Bay Area Rapid Transit de lá, quando eu vi pela televisão do hotel St. Francis, na Union Square, a renúncia de Richard Nixon. Sabe o que o André fez? Você vai ver no domingo. Ele imitou o Nixon renunciando. Meninos, é impressionante. O André não tinha nascido quando o Nixon renunciou e ele imitou perfeito. Agora, as imitações dele são magníficas, mas eu vou deixar tudo como surpresa para você no domingo, porque domingo é o dia que eu edito o Dois Dedos de Prosa, que é o programa semanal que eu fiz agora, nessa semana, com o André. Na entrevista do sábado, eu vou entrevistar o jornalista Noênio Spínola, que entende desse negócio de computador, Facebook, essas coisas do mundo moderno, né? Mas eu queria também ainda contar para você que eu recebi um convite do presidente da companhia do metrô para ir ao centro de operações do metrô, mas não tinha nada a ver com aquela viagem do Nixon que eu falei, não. É uma coisa de antes. Eu fui o primeiro repórter na América Latina a andar de tatuzão. Era uma máquina que o metrô de São Paulo alugou para passar pelo centro da cidade. E eu fiz uma série de reportagens, na época eu trabalhava na Folha de São Paulo, e o rapaz que me telefonou, muito gentil, o Carlos, me disse que o presidente quer me receber, conversar comigo, que o pessoal adorou a reportagem está bastante divertida. Essa de hoje não está tão divertida aqui não, viu? Esse vídeo aqui está mais para dor do que para o riso, né? Por exemplo, o Tadeu de Andrade, que passou 120 dias na UTI do hospital da Prevent Senior, contou na Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid no Senado a sua saga comovente e heróica, saga dele e da família, para evitar ir para uma enfermaria intermediária, saindo da UTI e não indo para a enfermaria comum para não contaminar, mas para esperar morrer de Covid. E depois, se tivesse morrido, felizmente o Tadeu está vivo e está aí contando a história para os senadores da CPI, se tivesse morrido, o seu atestado de óbito não teria Covid, porque o médico Walter Souza Neto delatou a Prevent Senior, ele trabalhou lá e foi demitido exatamente porque reagiu às tentativas de impor o tal do kit Covid aos clientes, sem que eles soubessem que estavam sendo cobaias de um estudo que deu em nada e que depois ninguém divulgou. O Bolsonaro fez uma enorme propaganda e eu estou sempre aqui para dizer que a CPI é um raro momento de lucidez nesse país da sombra, um raro momento de luz nesse país da treva. Por exemplo, agora mesmo, enquanto nós estamos aqui conversando, a CPI da Prevent Senior na Câmara Municipal está sendo, já foi aberta, já está começando a investigação. E a Assembleia Legislativa também promete uma CPI e o Ministério Público do Estado de São Paulo também acordou para a investigação necessária. Não é o caso da Agência Nacional de Saúde Suplementar, cujo presidente, o Paulo Rabelo, foi ouvido ontem pela CPI, anunciou uma série de providências com um ano e meio de atraso, né? É um absurdo, né?
Agora, ele contou aquilo que eu já falei ontem, né? Ele foi chefe de gabinete do Ricardo Barros, mas não tem nada a ver com o Ricardo Barros, a indicação dele para a Agência Nacional de Saúde. Não devia mesmo, porque o presidente da República não nomeia presidente de agência reguladora, não. Então, o Bolsonaro andou burlando a lei nisso aí, né? Agora nós ficamos sabendo uma coisa lamentável, né? Uma notícia que dá um certo alívio, mas depois vai ser lamentável, que é o seguinte: o Bolsonaro está pressionando o ministro da Saúde, está inclusive plantando notícia nos jornais e nas emissoras fiéis a ele, principalmente as de rádio e televisão, para entregar um estudo sobre a desnecessidade do uso de máscara em público durante a pandemia. Houve uma queda muito grande no número de mortes na pandemia, mas isso não significa que a pandemia acabou. A pandemia de Covid-19 no Brasil não acabou. E o presidente está querendo forçar o fim da máscara. E o Marcelo Queiroga está retardando. Era para ser em outubro, agora já é em novembro. E o Bolsonaro está soltando notas, soltando flepas de que ele pode cair a qualquer momento por causa dessa desobediência, né? E o Bolsonaro realmente é o rei da impiedade, né? É um sujeito sem empatia nenhuma. É um completo desumano. Eu ia chamar de burro, mas burro seria um elogio, porque o burro é um animal prestativo. O Bolsonaro não serve para nada, não sabe nada, não faz nada. Pois é, sabe o que é que ele fez? Ele vetou a distribuição de absorventes femininos gratuitos para as classes mais baixas, os mais pobres, inclusive as moradoras de rua, porque não veio no projeto de onde vem esse dinheiro. Ora, meus amigos, hoje sabe qual é a manchete do meu jornal, do jornal onde eu trabalho, o Jornal Estado de São Paulo? É que a Controladoria Geral da União investiga emendas do orçamento secreto, do orçamento paralelo. E o senhor corregedor-geral, o senhor Wagner Rosário, um capitão que não chegou a major igual o Bolsonaro, disse que tem corrupção na ponta. O que é ponta? É dinheiro somente para aliados do Bolsonaro. E é a ponta. A ponta deve ser isso, né? Que tipo de ponta ele está se referindo? Será a ponta direita, onde jogava o Mané Garrincha? Será? Agora, é muita desumanidade o sujeito negar dinheiro para distribuir de graça absorvente feminino para as moças, para as senhoras, para as mulheres pobres da periferia e das calçadas do Brasil. Enquanto isso, ficam aí, esse prefeito de São Paulo, tal do Ricardo Nunes, acabou de assinar uma lei mudando o nome da Avenida Auro de Moura Andrade para Mário de Andrade. Eu reconheço que Mário de Andrade foi um grande escritor, é um escritor da minha predileção. Li Macunaíma na minha adolescência, sou louco por Mário de Andrade, já fui ali dar inclusive palestra na casa da Rua Lopes Chaves, onde ele foi criado, e faz parte de um belo poema dele. E o Auro de Moura Andrade foi um político. Agora, a razão para a troca do nome é absolutamente absurda, né? Porque ele foi um apoiador da ditadura, né? A ditadura de 64. Ficar mudando o nome de rua, o nome de uma avenida, para botar o nome do Mário de Andrade, porque lá passa realmente perto dessa casa que ele cita no poema. Agora, qual é o problema de ter o nome do Auro de Moura Andrade? Porque o Auro foi um senador que deve ter feito algum discurso. Ninguém nem lembra do Auro, né? Aliás, nesse poema famoso do Mário, ele se refere a isso, que ninguém se lembra mais. Quem teria sido Lopes Chaves, os caras que dão nome às ruas e às praças, aos logradores públicos no Brasil, né? Nesta data agora também, a Academia de Estocolmo deu o Prêmio Nobel da Literatura a Abdulrazak Gurnah. Eu nem sabia pronunciar o nome, eu nunca vi nenhum livro dele, não tem livro no Brasil e tem sido uma frequente os prêmios Nobel de Literatura não terem livros publicados no Brasil. De qualquer maneira, a Academia deve ter tido suas razões para tanto, né? É um sujeito que nasceu na Tanzânia e que mora hoje no Reino Unido
E tem uma história engraçada. Ele recebeu o telefonema da academia da Academia de Ciências de Estocolmo e não atendeu, pensou que era um trote. Levou uns 15 minutos para atender. Eu me lembrei a primeira vez que o Silvio Santos me telefonou para convidar para fazer comentário lá no SBT, que eu também não queria atender porque estava achando que era um trote. Imagina o Silvio Santos me ligar, mas era ele mesmo. Depois também, né, me demitiu a pedido do Lula, né? Me demitiu a pedido do Lula. E aí, na demissão, não precisei nem atender o telefone. Eu fui gravar o comentário e cheguei lá. O chefe de jornalismo falou que eu não comentava mais, né? Fracassou redondamente, né, a venda dos poços da Petrobras, da Agência Nacional do Petróleo, lá perto de Fernando de Noronha. Foram postos em leilão 92 blocos, foram vendidos 5. E o governo está dizendo, mas foi um sucesso. É claro que foi um sucesso, o sucesso do fracasso. Meus queridos amigos, eu vou ficando por aqui, direto ao assunto. Em pé. E só a verdade salvará nossas vidas. Viu?